O pouso forçado. O sol mergulhou no horizonte, lançando longas sombras na paisagem estranha. O comandante David Reis, um piloto experiente da frota interestelar da humanidade, estava esparramado no chão, com seu traje de voo manchado de sangue e sujeira. Os restos de sua espaçonave fumegavam à distância, um destroço retorcido contra o pano de fundo de um mundo desconhecido. Ele tentou lembrar o que havia acontecido, mas sua memória estava fragmentada e confusa. Lutando para ficar de pé, David estremeceu quando a dor percorreu suas costelas. A atmosfera do planeta era espessa e opressiva, mas respirável. Ele tropeçou em direção aos destroços, determinado a encontrar qualquer pista que pudesse levá-lo de volta à sua equipe, ou pelo menos oferecer alguma esperança de resgate. Sua assistente de inteligência artificial, Gaia, ganhou vida em seu fone de ouvido. Sua voz feminina era um farol de calma no caos. Comandante Reis, você está aí? A voz de Gaia estava cheia de preocupação. Estou aqui, Gaia, respondeu David, olhando para trás, para os restos fumegantes de sua nave, mas estou em péssimo estado. Alguma ideia de onde estamos? Gaia hesitou, sua resposta atrasada pela distância entre ela e os servidores centrais. Infelizmente, comandante, não consigo recuperar os dados de voo dos destroços da sua nave. Minha conexão é limitada. David amaldiçoou baixinho. Não foi assim que ele imaginou que a missão seria. A escaramuça no sistema Varanium se transformou em uma batalha completa, e sua tentativa de reagrupar deu errado. Agora preso num planeta alienígena com pouca esperança de resgate imediato, ele teve que confiar nas capacidades limitadas de Gaia. Você tem alguma sugestão, Gaia? David perguntou, tentando manter sua frustração sob controle. Talvez, respondeu Gaia, se esperarmos até o anoitecer, eu possa analisar os padrões estelares e determinar nossa localização aproximada. David assentiu. Tudo bem, teremos que nos contentar até então. Por enquanto, preciso avaliar os danos e ver se há algo útil nos destroços. Ele mancou em direção à espaçonave destruída, com passos lentos e difíceis. Os destroços eram uma bagunça retorcida de metal e casco chamuscado. Ao vasculhar os escombros, ele encontrou alguns suprimentos espalhados, um pacote de sobrevivência, um kit médico e uma lanterna. Ele pegou o que pôde carregar e voltou para uma pequena clareira perto do local do acidente, na esperança de estabelecer uma base temporária de operações. À medida que o sol mergulhava no horizonte, a temperatura caiu rapidamente. David ativou sua lanterna, lançando um raio de luz sobre a paisagem cada vez mais escura. O planeta estava estranhamente silencioso, exceto pelo ocasional farfalhar do vento através da vegetação estranha. A voz de Gaia quebrou o silêncio, seu tom mais tranquilizador agora. Podemos ter uma chance, comandante. Com o céu noturno visível, começarei a analisar os padrões estelares. Pode levar algum tempo, mas pode nos fornecer informações vitais sobre nossa localização. David se acomodou, usando uma pequena fogueira para se aquecer e cuidar dos ferimentos. Ele olhou para os destroços, sentindo uma mistura de determinação e ansiedade. A situação era terrível, mas ele já havia enfrentado adversidades antes. Se alguém pudesse mudar isso, seria ele. Ao cair da noite, as estrelas começaram a aparecer, brilhando no céu escuro. A voz de Gaia continuou a fornecer atualizações, sua análise lenta, mas constante. David manteve um olhar atento no horizonte, em busca de sinais de movimento ou ameaças potenciais. O mundo alienígena permaneceu em silêncio, sua vasta extensão um lembrete de quão isolado ele realmente estava. As horas se arrastavam, cada momento era um teste de paciência e resistência. Os pensamentos de David voltaram para sua tripulação e a missão que os trouxe até ali. Eles estavam em uma missão de reconhecimento de rotina quando a batalha começou, e agora ele estava sozinho, lutando contra todas as probabilidades. A voz de Gaia finalmente rompeu o silêncio. Comandante, consegui identificar vários marcos estelares importantes. Devo ser capaz de triangular a nossa posição em breve. David sentiu uma onda de esperança. Isso é uma boa notícia. Mantenha-me informado, Gaia. À medida que a noite avançava, David permaneceu vigilante,
com os olhos examinando a escuridão em busca de qualquer sinal de perigo. As estrelas acima eram uma luz orientadora, um lembrete de que mesmo nos tempos mais sombrios, sempre havia um caminho a seguir. A revelação da noite, o ar frio da noite caiu sobre a paisagem estranha e David Rice alinhou-se perto da pequena fogueira que conseguirá acender. A chama tremeluzia na escuridão, proporcionando uma breve pausa no frio cortante. Enquanto olhava para o fogo, seus pensamentos vagaram para sua tripulação e para a incerteza de seu destino. Ele tinha que manter o foco, porém, cada momento contava. A voz de Gaia estalou em seu fone de ouvido, quebrando o silêncio. Comandante, reuni dados estelares suficientes para fazer uma determinação inicial. Parece que estamos numa região desconhecida do espaço, longe de quaisquer colônias humanas conhecidas ou sistemas controlados pela Federação. David suspirou, esfregando as têmporas. A que distância estamos do posto humano mais próximo? Dados os atuais alinhamentos estelares e os meus cálculos preliminares, parece que estamos a vários milhares de anos-luz de distância do posto avançado mais próximo. Isto complica significativamente a nossa situação, explicou Gaia. O coração de David afundou. A distância era assustadora, mas ele não podia se dar ao luxo de se desesperar. Ele precisava encontrar uma maneira de sobreviver e pedir ajuda. Quais são as nossas opções? Recomendo que tentemos chegar ao planeta controlado pela Federação mais próximo, disse Gaia. Pode ser a nossa melhor chance de resgate. No entanto, dada a sua condição e a distância envolvida, será uma viagem desafiadora. David assentiu. Tudo bem, precisaremos nos preparar para a jornada e reunir o máximo de informações possível. Primeiro, vamos avaliar os destroços em busca de suprimentos ou equipamentos adicionais que possam ser úteis. Ele voltou para a espaçonave destruída, o céu noturno iluminado por inúmeras estrelas. Os destroços eram ainda mais assustadores no escuro. Seus restos distorcidos são uma lembrança gritante do violento acidente. David examinou cuidadosamente os escombros, procurando por algo que pudesse ajudar em sua terrível situação. Enquanto trabalhava, Gaia continuou a fornecer atualizações sobre os dados estelares. Comandante, estou detectando algumas leituras de energia incomuns nas proximidades. Talvez valha a pena investigar. Poderia fornecer informações ou recursos adicionais. A curiosidade de David atingiu o auge. Leituras de energia incomuns. O que você acha que poderia ser? Não tenho certeza, mas pode ser uma fonte de energia ou até mesmo um sinal de outra nave. Gaia especulou. Pode valer a pena explorar se conseguirmos lidar com isso. Determinado a aproveitar ao máximo a situação, David decidiu investigar as leituras de energia. Ele reuniu alguns itens essenciais, incluindo o kit de sobrevivência, o kit médico e uma lanterna, e partiu em direção à fonte das leituras. A jornada pela paisagem alienígena foi traiçoeira. O chão era irregular e estranho. As plantas bioluminescentes lançam sombras misteriosas. David teve que ser cauteloso, navegando pelo terreno desconhecido com passos cuidadosos. O ar frio da noite beliscava sua pele exposta, fazendo com que cada passo parecesse mais árduo que o anterior. Depois de 1 hora navegando pela região selvagem alienígena, David finalmente alcançou a fonte das leituras de energia. Era uma pequena estrutura alienígena parcialmente enterrada no solo. A estrutura emitia um leve brilho pulsante e David podia ver alguns símbolos alienígenas gravados em sua superfície. Gaia, encontrei uma coisa. Parece uma estrutura alienígena, relatou David, sua voz cheia de uma mistura de entusiasmo e cautela. Você pode analisar seus sinais? Estou analisando os dados agora. Gaia respondeu. Parece ser um antigo posto avançado ou relé de sensor. Pode fazer parte de uma rede há muito esquecida. David examinou a estrutura de perto, notando seu design avançado e os símbolos alienígenas. Ele se aproximou cuidadosamente da estrutura, usando a lanterna para iluminar os símbolos. Enquanto trabalhava, ele notou um pequeno painel que parecia estar danificado, mas ainda funcional. Com um toque suave, David abriu o painel e descobriu uma série de controles e um dispositivo de comunicação. Gaia, encontrei um dispositivo de comunicação.
Você acha que é possível usá-lo para enviar um sinal de socorro? Sim, comandante. Se conseguirmos aceder aos seus sistemas de comunicação, isso poderá permitir-nos enviar um sinal de socorro ou recolher mais informações sobre a nossa localização. Gaia disse. David trabalhou rapidamente, tentando interagir com a tecnologia alienígena. Os controles não eram familiares, mas ele usou seu treinamento na orientação de Gaia para navegar no sistema. Após alguns momentos de tensão, ele conseguiu ativar o dispositivo de comunicação e enviar um sinal de socorro. Enviamos o sinal, Gaia. David disse, sua voz cheia de esperança. Agora só temos que esperar e ver se alguém responde. A noite avançava e David voltou ao seu acampamento improvisado. Ele se encolheu perto do fogo, tentando manter-se aquecido e esperançoso. Gaia continuou a analisar os dados e monitorar o dispositivo de comunicação em busca de qualquer sinal de resposta. Quando a primeira luz do amanhecer começou a iluminar a paisagem estranha, David sentiu uma renovada sensação de determinação. Eles haviam dado um passo crucial para a sobrevivência e agora tinham que permanecer vigilantes e prontos para o que viesse a seguir. Sinais do desconhecido. O amanhecer irrompeu sobre a paisagem alienígena com um suave brilho pastel. David Reis acordou com a visão do céu alienígena, passando lentamente do azul escuro para tons mais claros de laranja e rosa. O fogo da noite anterior havia reduzido algumas brasas, lançando um leve calor no ar frio da manhã. David se espreguiçou e estremeceu enquanto se movia. A dor ao seu lado, um lembrete constante dos dias ou negócios anteriores. A voz de Gaia estalou no fone de ouvido, quebrando o silêncio. Comandante, recebemos uma resposta ao nosso sinal de socorro. O sinal é fraco, mas parece ser uma frequência de comunicação padrão da Federação. O coração de David deu um pulo. Você pode decodificar a mensagem? Estou trabalhando nisso agora, respondeu Gaia. O sinal está fragmentado, mas parece ser um pedido de socorro de um posto avançado da Federação próximo. É possível que tenham detectado nosso sinal e estejam a tentar localizar-nos. O espírito de David se elevou. Isso é uma boa notícia. Qual é o nosso próximo passo? Primeiro, precisamos estabilizar sua condição e nos preparar para uma possível extração. A Federação provavelmente enviará uma equipe de resgate, mas precisamos estar prontos para guiá-los até nossa localização. Recomendo examinar mais detalhadamente a estrutura alienígena para ver se podemos reunir mais informações ou tornar a área mais detectável, aconselhou Gaia. David assentiu, entendendo a urgência. Ele empacotou cuidadosamente os suprimentos restantes e voltou para a estrutura alienígena. O estranho desenho da estrutura parecia ainda mais intrigante à luz do dia. Ele o inspecionou cuidadosamente, procurando por quaisquer recursos adicionais que pudessem ajudar na situação. Enquanto trabalhava, Gaia continuou a analisar o sinal, e o comandante de dados da estrutura alienígena conseguiu extrair algumas informações úteis da estrutura. Parece fazer parte de uma rede maior de postos avançados. Este pode ter sido usado para comunicações ou monitoramento de longo alcance. David franziu a testa. Se for esse o caso, isso poderá nos ajudar a estabelecer um sinal mais claro ou fornecer mais detalhes sobre nossa localização. Existe uma maneira de melhorar nosso sinal de socorro usando esta tecnologia? É possível, disse Gaia. Se conseguirmos consertar o painel danificado e acessar a fonte de energia da estrutura, poderemos amplificar nosso sinal. Vou guiá-lo através do processo. David começou a trabalhar cuidadosamente seguindo as instruções de Gaia. Os reparos foram delicados e exigiram precisão, mas ele conseguiu estabilizar o painel danificado e conectá-lo à fonte de energia. A tecnologia alienígena ganhou vida e o sinal do dispositivo de comunicação ficou mais forte. Gaia, o dispositivo está funcionando. Qual é o status do nosso sinal? David perguntou. A intensidade do sinal aumentou significativamente, relatou Gaia. Estou reenviando nosso pedido de socorro com um sinal aprimorado. Isso deve aumentar nossas chances de sermos detectados e recebermos uma resposta. David parou um momento para apreciar o progresso que haviam feito.
A estrutura alienígena, que já foi uma observação misteriosa ataque, era agora um trunfo crucial na sua luta pela sobrevivência. Ao concluir os reparos, ele sentiu uma sensação de realização e esperança. A Federação provavelmente captaria o sinal em breve, e isso significava que a ajuda estava a caminho. Com o dispositivo de comunicação totalmente operacional, David e Gaia se acomodaram para aguardar novos desenvolvimentos. David aproveitou a oportunidade para descansar e cuidar dos ferimentos, esperando que o sinal melhorado trouxesse uma resposta mais rápida. O dia foi passando e David ficou de olho no céu alienígena e no dispositivo de comunicação. A paisagem ao redor deles permanecia estranhamente silenciosa, e as estranhas plantas bioluminescentes continuavam a lançar seu brilho assustador. Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras sobre o terreno estranho, a voz de Gaia quebrou o silêncio mais uma vez. Comandante, recebemos um sinal atualizado. A equipe de resgate da Federação reconheceu nosso pedido de socorro e está no processo de triangular nossa localização. Eles estimam que chegarão até nós nos próximos dias. David sentiu uma onda de alívio. Isso é uma ótima notícia. Só precisamos aguentar mais um pouco e ter certeza de que estamos na melhor posição possível para sermos resgatados. Gaia continuou monitorando o sinal e fornecendo atualizações. David certificou-se de que o acampamento improvisado estava em boas condições e se preparou para fazer os ajustes necessários com base nas orientações da equipe de resgate. Quando a noite caiu novamente, David olhou para o céu estrelado. A visão era linda e assustadora, um lembrete da vastidão do espaço e do isolamento que enfrentavam. Mas o conhecimento de que a ajuda estava a caminho deu-lhe um renovado sentido de propósito. Com a ajuda de Gaia, David manteve-se ocupado com os preparativos finais e a manutenção do acampamento improvisado. Os próximos dias seriam cruciais e ele estava determinado a estar pronto para a chegada da equipe de resgate da Federação. Encontros inesperados. A noite alienígena passou relativamente calma, pontuada apenas pelo estrondo distante ocasional da floresta alienígena e pelo zumbido suave do dispositivo de comunicação reparado. David Rice acordou e encontrou uma paisagem banhada pela luz suave e misteriosa das luas gêmeas do planeta. A atmosfera estava mais fria agora e a queda de temperatura tornará o terreno estranho ainda mais inóspito. A voz de Gaia estava firme como sempre. Comandante, a equipe de resgate da Federação reconheceu o nosso sinal e está a caminho. No entanto, há algo em comum nos dados que venho analisando. David esfregou os olhos e sentou-se, estremecendo ligeiramente devido aos ferimentos. O que você quer dizer com incomum? Há um segundo sinal não registrado que atravessa intermitentemente nossa frequência, explicou Gaia. É fraco e parece vir de uma fonte diferente. Pode ser outro sinal de socorro ou algo totalmente diferente. A preocupação de David cresceu. Outro sinal. Poderia ser outra equipe de resgate ou algo mais perigoso. É difícil determinar neste momento, disse Gaia. O sinal não é forte o suficiente para que eu possa analisar completamente sua origem. Vale a pena investigar, no entanto. Pode estar relacionado à estrutura alienígena ou a qualquer outra coisa na área. David assentiu, compreendendo a importância de investigar o sinal desconhecido. Ele decidiu explorar a área ao redor da estrutura alienígena, na esperança de descobrir mais informações sobre a misteriosa transmissão. Com o amanhecer alienígena proporcionando alguma visibilidade, David navegou cuidadosamente pelo terreno. A floresta na extremidade do campo era densa e escura, as plantas bioluminescentes lançavam sombras estranhas que pareciam dançar na penumbra. Quanto mais ele se aventurava, mais notava sinais peculiares de atividade, rastros estranhos no chão e um ocasional cheiro metálico estranho no ar. À medida que ele se aprofundava na floresta, o sinal fraco ficou um pouco mais forte. Gaia continuou a ajudar, guiando David através da vegetação rasteira densa e oferecendo insights baseados nas flutuações do sinal. Comandante, o sinal parece vir de um local à frente. Há uma clareira na floresta que pode fornecer uma melhor ponto de vista. David seguiu as instruções de Gaia e logo chegou a uma pequena clareira. A área foi marcada por um aglomerado incomum de tecnologia alienígena, parcialmente enterrada no solo e coberta por camadas de musgo e vegetação.
A tecnologia parecia antiga e avançada, uma estranha mistura de formas desconhecidas e circuitos brilhantes. David examinou a tecnologia de perto. Gaia, você consegue entender esse equipamento? Estou analisando agora, respondeu Gaia. Parece ser uma forma antiga de comunicação ou dispositivo de armazenamento de dados. Pode ter sido usado por uma civilização anterior ou pelos atuais habitantes deste planeta. David notou um brilho fraco emanando de um dos dispositivos. Este parece estar ativo. Devo tentar acessá-lo? Seja cauteloso, aconselhou Gaia. O dispositivo pode estar danificado ou disparar algum tipo de alerta. Se estiver conectado ao sinal que estamos detectando, pode nos ajudar a entender sua origem. David se aproximou do dispositivo brilhante cuidadosamente e tentou interagir com ele. O dispositivo respondeu com uma série de bips e luzes piscando e um display holográfico projetado de sua superfície. A tela mostrava uma série de símbolos e diagramas complexos e estranhos. A análise dos símbolos por Gaia foi lenta, mas promissora. Comandante, estou traduzindo os símbolos. Parece que este dispositivo contém dados sobre o ecossistema local e possivelmente informações sobre a história do planeta. Também pode estar ligado ao sinal que estamos recebendo. O interesse de David atingiu o auge. Se este dispositivo tiver dados históricos, poderá fornecer informações valiosas sobre os habitantes do planeta ou a origem do sinal. Enquanto Gaia continuava a decifrar os símbolos, David manteve um olhar atento ao seu redor. A floresta alienígena parecia estranhamente silenciosa e ele não conseguia afastar a sensação de que estavam sendo observados. De repente, o silêncio foi quebrado por um farfalhar na vegetação rasteira. David esticou a mão instintivamente buscando sua arma. O farfalhar ficou mais alto e das sombras emergiu um grupo de figuras humanoides, sua aparência ao mesmo tempo estranha e vagamente familiar. Eles estavam vestidos com trajes blindados elegantes e carregavam armamento avançado. O coração de David disparou ao ver os visitantes inesperados. Gaia, o que são esses seres? Não tenho certeza, comandante. Gaia respondeu com a voz cheia de preocupação. Eles não correspondem a nenhum perfil conhecido de federação ou de espécies exóticas. Eles podem ser necrófagos, exploradores ou algo totalmente diferente. As figuras se aproximaram com cautela, os olhos escondidos atrás de viseiras refletivas. Um deles, mais alto e imponente que os outros, deu um passo à frente e falou numa língua que David não conseguia entender. O tom era severo e autoritário. David levantou as mãos num gesto de paz. Não estamos aqui para causar problemas. Estamos presos e precisando de ajuda. Você pode nos ajudar? O líder do grupo pareceu considerar as palavras de David. Após uma breve conversa com os outros, o líder assentiu e gesticulou para que David o seguisse. Eles o levaram a um posto avançado escondido, equipado com tecnologia avançada e um pequeno, mas funcional, sistema de comunicação. Quando David entrou no posto avançado, a voz de Gaia estalou em seu fone de ouvido. Comandante, seja cauteloso. Ainda não sabemos quem são esses seres ou quais podem ser suas intenções. David assentiu, compreendendo a necessidade de vigilância. A situação estava longe de ser resolvida, mas a presença das figuras misteriosas oferecia tanto uma ajuda potencial como uma nova camada de complexidade à sua situação. Desvendando mistérios. David Rey seguiu as figuras alienígenas até o posto avançado, uma estrutura que parecia futurista e arcaica. As paredes eram revestidas com painéis brilhantes, lançando uma luz suave que iluminava o interior escuro. O ar estava fresco e tingido com um leve odor metálico. O líder alienígena, ainda em silêncio, guiou David até uma sala de controle central, repleta de uma série de consoles e displays holográficos. As outras figuras tomaram suas posições em diversas estações, trabalhando com velocidade e eficiência impressionantes. David foi conduzido até uma cadeira no centro da sala e fez sinal para que se sentasse. Ao obedecer, o líder começou a operar um console, com movimentos precisos e deliberados. Uma tela holográfica ganhou vida, mostrando um intrincado mapa da região pontilhado com vários pontos de interesse. A voz de Gaia quebrou o silêncio.
Comandante, estou tentando estabelecer uma ligação com os sistemas deles. A tecnologia deles parece avançada, mas estou progredindo. David olhou ao redor, tentando decifrar os detalhes do mapa. Os pontos de interesse parecem estar relacionados com assinaturas energéticas e ruínas antigas espalhadas pelo planeta. Ele notou um local específico marcado com um símbolo proeminente, uma estrutura alienígena semelhante à que ele tinha visto antes. O líder alienígena falou em sua língua desconhecida, mas seu tom era firme e curioso. David olhou para eles, esperando transmitir suas intenções através de gestos e expressões. Depois de um momento, o líder falou numa versão hesitante e com forte sotaque do padrão galáctico. Você, humano, somos terrianos. Nossa missão. Enquete. Seu sinal. Sofrimento. Explicar. David assentiu, aliviado por finalmente entender. Sou o comandante David Reis. Minha nave foi abatida e estou tentando localizá-la e avaliar a situação. Também detectei um sinal incomum e encontrei seu posto avançado. Os olhos do líder terriano estreitaram-se enquanto processavam esta informação. Sinal. Desconhecido. Nós monitoramos. Sua presença. Inesperado. Nossos sensores. Ancestral. Mais preciso. A voz de Gaia veio pelo fone de ouvido. Comandante, estou estabelecendo uma conexão com os sistemas deles. Tentarei acessar seus dados e fornecer mais informações. Enquanto Gaia trabalhava na interface com a tecnologia terriana, David aproveitou a oportunidade para examinar mais detalhadamente o posto avançado. As paredes eram adornadas com vários artefatos alienígenas e dispositivos tecnológicos, alguns dos quais lembravam os equipamentos que ele tinha visto nos destroços. O líder terriano fez sinal para que David seguisse até uma câmara separada. Lá dentro, a sala estava repleta de textos antigos e projetores holográficos exibindo diagramas complexos. Os terrianos começaram a analisar os dados do sinal, sua tecnologia avançada lhes permitindo decodificar e interpretar as informações rapidamente. David observou enquanto os terrianos trabalhavam, com uma proficiência impressionante. O que você pode me dizer sobre o sinal? Está relacionado com a estrutura alienígena que encontrei? O líder terriano apontou para um display holográfico que mostrava uma análise detalhada do sinal. Sinal. Farol antigo. Mensagem oculta. Para estressar ligue. Origem. Desconhecido. Tecnologia terriana. Avançado. Mas não isso. A voz de Gaia entrou na conversa. Comandante, consegui acessar os registros deles. A origem do sinal remonta a um antigo posto avançado no planeta, possivelmente ligado à mesma civilização que construiu a estrutura alienígena que você encontrou. A mente de David disparou. Se o sinal estiver relacionado com essa civilização, poderá levar-nos a informações valiosas sobre a sua tecnologia e história. Precisamos investigar mais. O líder terriano concordou com a cabeça. Nós ajudamos. Seguir. Baliza. Encontre o posto avançado. Descoberta. Importante. Com a ajuda dos terrianos, David e Gaia prepararam-se para embarcar numa nova missão. Os dados do posto avançado revelaram a localização do antigo posto avançado, marcado no mapa como uma área remota e traiçoeira nas profundezas da floresta. David e os terrianos partiram em direção ao antigo posto avançado, e a jornada se mostrou desafiadora. A floresta alienígena era densa, cheia de árvores altas e vegetação desconhecida. Os terrianos moviam-se com facilidade pelo terreno, e seus equipamentos avançados os ajudavam a navegar pela difícil paisagem. À medida que se aproximavam do local designado, o sinal do beacon ficou mais forte. A excitação de David aumentou à medida que se aproximavam do antigo posto avançado, que estava parcialmente enterrado sob o solo da floresta. A estrutura era enorme, coberta de trepadeiras e detritos, com símbolos estranhos gravados em sua superfície. Os terrianos começaram a escavar cuidadosamente o posto avançado, revelando detalhes intrincados e tecnologia avançada escondidos sob a superfície. A descoberta foi ao mesmo tempo inspiradora e misteriosa,
e David não pôde deixar de se maravilhar com os avanços tecnológicos da antiga civilização. Gaia continuou a analisar os dados do Beacon, fornecendo informações valiosas sobre a história e o significado do posto avançado. Comandada, esta estrutura parece ser um centro central para a comunicação e armazenamento de dados da civilização. Pode conter informações importantes sobre sua tecnologia e sua conexão com o sinal. A expectativa de David cresceu. Vamos proceder com cautela. Precisamos garantir que descobrimos todas as informações relevantes e evitamos quaisquer perigos potenciais. Enquanto a equipa trabalhava para explorar e compreender o antigo posto avançado, David permaneceu vigilante, consciente da importância da sua descoberta. A jornada estava longe de terminar e os mistérios do planeta alienígena estavam apenas começando a ser revelados. A colaboração entre David e os terrianos marcou o início de um novo capítulo na sua missão, que revelaria segredos e potencialmente remodelaria a sua compreensão da história da galáxia. A descoberta do antigo posto avançado prometeu fornecer informações cruciais sobre a enigmática civilização que outrora prosperou no planeta, preparando o terreno para futuras explorações e aventuras. Ecos do passado. À medida que a escavação do antigo posto avançado continuava, David e os terrianos se aprofundaram nos segredos da estrutura. A tecnologia e os artefatos alienígenas descobertos eram extraordinários, com mecanismos avançados e materiais desconhecidos, sugerindo uma civilização muito além da compreensão humana contemporânea. O líder terriano conduziu David através de uma série de câmaras, repletas de maquinaria complexa e interfaces holográficas adormecidas. Cada câmara parecia ter uma função diferente, desde armazenamento de dados até centros de comunicação, e David ficou maravilhado com a sofisticação da tecnologia alienígena. A voz de Gaia ecoou no fone de ouvido de David. Comandante, estou interagindo com os sistemas do posto avançado. Estou detectando um núcleo de dados que parece ser o repositório central do conhecimento da civilização. Isso poderia conter informações críticas sobre sua tecnologia, história e possivelmente a finalidade do farol. David assentiu, sua curiosidade atingiu o auge. Vamos nos concentrar nesse núcleo de dados. Se pudermos acessá-lo, poderemos descobrir detalhes vitais que poderão nos ajudar em nossa missão. Os terrianos trabalharam diligentemente para acessar o núcleo de dados, usando suas ferramentas e conhecimentos avançados. O núcleo era uma enorme estrutura cristalina embutida no coração do posto avançado, pulsando com um leve brilho sobrenatural. À medida que começaram a extrair dados do núcleo, a câmara foi iluminada por uma cascata de projeções holográficas, exibindo símbolos e esquemas alienígenas. O líder dos terrianos ativou um painel de controle e uma série de telas holográficas ganhou vida. As telas exibiam uma riqueza de informações, incluindo registros detalhados dos avanços tecnológicos da civilização, mapas de sua exploração e relatos históricos de suas interações com outras espécies. David observou as projeções com fascínio. Isso é incrível. A quantidade de conhecimento contida aqui é surpreendente. É como uma janela para toda uma era perdida. A análise de Gaia revelou que a civilização tinha desempenhado um papel importante nos assuntos galácticos, com uma extensa rede de colônias e postos avançados espalhados por toda a galáxia. A sua tecnologia era muito superior a qualquer coisa conhecida atualmente, e os seus registros históricos detalhavam uma complexa rede de alianças, conflitos e descobertas. Um conjunto específico de projeções chamou a atenção de David, uma série de imagens representando uma enorme nave estelar diferente de todas as que ele já tinha visto. A nave estelar era adornada com designs complexos e armamento avançado, sugerindo que era uma nave formidável. Esta nave, disse David, apontando para as imagens, parece ser um elemento central da sua frota. Temos alguma informação sobre o seu propósito ou seu destino? O líder terriano examinou os dados. A nave estelar era a nau capitânia de sua frota, usada para exploração e defesa. Os registros indicam que desapareceu durante um conflito com um adversário desconhecido. Suas últimas coordenadas conhecidas estavam perto do sistema Varanium. O coração de David disparou. Foi perto de onde tivemos nossa batalha. É possível que os destroços que estamos investigando estejam ligados a esta nau capitânia. Precisamos investigar mais. Gaia continuou a examinar os dados,
descobrindo detalhes adicionais sobre o papel do posto avançado na rede da civilização. O posto avançado serviu como centro de comando e instalação de pesquisa, supervisionando operações e coletando dados de seus territórios. À medida que David e os Terrians continuavam sua exploração, eles descobriram uma série de arquivos criptografados no núcleo de dados. Gaia trabalhou incansavelmente para descriptografar os arquivos, revelando uma série de mensagens e registros que forneceram mais informações sobre a história da civilização e suas interações com outras espécies. As mensagens detalhavam um período de intenso conflito e convulsão, à medida que a civilização enfrentava ameaças externas e conflitos internos. Os registros revelaram os desafios que enfrentaram na manutenção de seu império e o eventual declínio que levou ao abandono de seus postos avançados. A determinação de David ficou mais forte. Já descobrimos muito, mas ainda mais para aprender. Este posto avançado pode conter a chave para a compreensão não apenas do passado, mas também do presente. Os terrianos continuaram seu trabalho, concentrando-se nas seções restantes do posto avançado e extraindo o máximo de informações possível. O núcleo de dados continha uma riqueza de conhecimento e David sabia que cada informação poderia ser crucial para sua missão. Enquanto trabalhavam até altas horas da noite, David não pôde deixar de refletir sobre o significado da descoberta. O antigo posto avançado foi um testemunho das conquistas de uma outrora grande civilização, e o conhecimento que eles descobriram tinha o potencial de remodelar a sua compreensão da galáxia. A viagem tomou rumos inesperados, mas David estava mais determinado do que nunca a descobrir a verdade. Os ecos do passado os guiavam para novas descobertas e desafios, e ele sabia que a aventura estava longe de terminar. A colaboração com os terrianos abriu novos caminhos de exploração e a busca por respostas continuou. A cada nova revelação, David sentia um renovado senso de propósito. O antigo posto avançado era um tesouro de informações, e ele estava empenhado em descobrir seus segredos e usá-los para promover a busca da humanidade por conhecimento e compreensão. O farol da esperança. Na câmara mal iluminada, o zumbido de maquinaria alienígena encheu o ar enquanto David, Gaia e os terrianos prosseguiam com sua exploração. Eles descobriram uma riqueza de informações do posto avançado, mas um dado continuou a iludi-los. O verdadeiro propósito do enigmático Beacon que encontraram. O líder terriano, ainda impressionado com as maravilhas tecnológicas que os rodeavam, olhou para David com um sentido de urgência. Comandante, reunimos a maior parte da história do posto avançado e dos seus avanços tecnológicos, mas o significado do farol permanece obscuro. Devemos determinar o seu papel antes de podermos compreender completamente o alcance da nossa descoberta. David assentiu, com o olhar fixo nas projeções holográficas do farol. Concordo, Gaia. O que aprendemos sobre a tecnologia do Beacon? A voz de Gaia estalou no fone de ouvido de David. O Beacon parece ser um dispositivo de comunicação multidimensional. Seu design sugere que foi usado para sinalização de longo alcance em grandes distâncias. Também há evidências de que estava equipado com protocolos avançados de criptografia para proteger suas mensagens. Os olhos de David se arregalaram. Se for um dispositivo de comunicação, pode ter sido usado para contatar outras civilizações ou postos avançados. Pode ser crucial para a compreensão do destino desta civilização e das suas interações com outras. Os terrianos trabalharam rapidamente para a interface com os sistemas do Beacon. À medida que acessavam suas funções principais, uma série de mensagens criptografadas começaram a ser descriptografadas, revelando uma série de sinais de socorro e comunicações urgentes da antiga civilização. Uma mensagem se destacou, um sinal enviado pouco antes da queda da civilização. A mensagem era um pedido de ajuda, implorando por assistência e alertando sobre uma ameaça iminente. O tom era desesperador e a mensagem transmitia uma sensação de urgência e medo. David ouviu atentamente enquanto Gaia traduzia a mensagem. A mensagem é um aviso sobre um inimigo desconhecido. Menciona um adversário poderoso, capaz de esmagar até mesmo as suas defesas avançadas. A transmissão final do Beacon foi um pedido de ajuda e um último esforço para reunir o apoio dos aliados. A mente de David disparou. Esta pode ser a chave para entender o que aconteceu com eles.
Se eles foram dominados por um inimigo poderoso, isso poderia explicar por que seus postos avançados foram abandonados e sua tecnologia deixada para trás. O líder terriano examinou as mensagens decifradas e descobriu referências a uma antiga aliança de civilizações que outrora colaboraram com a raça agora perdida. A aliança foi formada para combater ameaças comuns e compartilhar avanços tecnológicos. A transmissão final do Beacon foi enviada na esperança de reativar esta aliança e pedir ajuda contra o inimigo invasor. A determinação de David era inabalável. Precisamos descobrir mais sobre esta aliança. Se houver outras civilizações que fizeram parte dela, elas poderiam conter informações ou recursos valiosos que poderiam nos ajudar. A equipe continuou a investigação, analisando os dados restantes e buscando pistas sobre os membros da aliança e sua situação atual. Gaia e os terrianos trabalharam juntos, cruzando registros históricos e projetos tecnológicos para montar o quebra-cabeça. À medida que se aprofundam, descobriram uma rede de antigos postos avançados e beacons espalhados pela galáxia, todos conectados através da aliança muito esquecida. A aliança tinha sido uma força significativa nos assuntos galácticos com uma vasta rede de contactos e recursos que se perderam ao longo do tempo. Os olhos de David brilharam de excitação. Esta descoberta pode mudar tudo. Se conseguirmos localizar os membros sobreviventes da aliança e aprender com as suas experiências, poderemos obter conhecimentos sobre o antigo inimigo e descobrir novos caminhos para os nossos próprios avanços tecnológicos. Os terrianos compartilharam o entusiasmo de David e prometeram ajudar na busca pelos remanescentes da aliança. A colaboração entre as suas civilizações revelou-se inestimável e eles estavam ansiosos por continuar a viagem. Quando o sol começou a nascer no horizonte, lançando um brilho dourado sobre a paisagem estranha, David parou um momento para refletir sobre a viagem. A descoberta do antigo posto avançado e do farol abriu novas portas de exploração e compreensão. Os desafios e mistérios que estavam por vir eram formidáveis, mas as recompensas potenciais eram ainda maiores. Com determinação renovada, David e a sua equipa prepararam-se para embarcar na próxima fase da sua missão. A busca para descobrir os segredos da antiga aliança e enfrentar o inimigo desconhecido estava apenas começando. Os ecos do passado os colocaram no caminho da descoberta e da aventura, e eles estavam prontos para enfrentar o que quer que estivesse pela frente. Ao deixarem o posto avançado para trás, David sentiu uma sensação de esperança e entusiasmo pelo futuro. A jornada foi repleta de desafios, mas também revelou novas possibilidades e oportunidades. O farol da esperança era mais do que apenas uma relíquia de uma civilização perdida, era um símbolo do espírito duradouro de exploração e do potencial ilimitado da engenhosidade humana.